Olá, pessoal, tudo bem? Vou retomar com vocês o tema que eu, inclusive, dei introdução na aula passada, sobre cartografia, né? Que eu falei sobre a nação europeia e acabou que citei alguns elementos da cartografia, falei a respeito da importância dela enquanto dominação, né? Falei em relação ao tamanho, as distorções e tudo mais. E agora vamos entrar de vez na cartografia, né? E olhem também no conteúdo de vocês do segundo bimestre, na página 44, se não me engano. Dê uma olhada lá e vamos trabalhar agora o tema da cartografia, sem muita enrolação. Vamos lá. Bom, a cartografia, como eu falei, né, como exemplo de dominar, colocava a Europa ali no meio e em cima, a Europa era quem desenvolvia os mapas que hoje temos com maior precisão, porque foram grandes navegadores, né? E então, assim, a cartografia ela tem essa importância ideológica que eu falei, né? Mas assim, de início, ela foi criada aí a partir das informações dos navegadores, né? Então, eles outras ferramentas, como a gente tem hoje GPS e tudo mais. Então, era a partir das informações. As pessoas iam, ó, tô indo para lá, do lado de lá tem um pouco de montanha, para cá ali tem um mar. Então eles faziam isso, tipo, era esse o modo de criar o mapa. A partir das informações dos navegadores que viajavam, eles criavam esse mapa. O primeiro mapa que foi criado, né, foi o mapa de Gazoo, que atualmente é o Iraque, há cerca de 2.500 anos antes de Cristo, né? Ou seja, já há bastante tempo aí. Se a gente parar para pensar, a gente está em 2020, então já tem aí mais de 4.500 anos, né? Então, assim, primeiro mapa que a gente encontrou, a gente não sabe se tem antecedente a isso, né? Então, de 2.500 anos, tem gente que chuta 3.000 e pouco, tal, mas é autor. Esse mapa foi feito num tablete de argila, que é esse mapa aqui. Então, você tinha a primeira representação, a gente pode ver aqui, ó, né? O primeiro mapa sendo representado, e aí o pessoal naquela época imaginava que a Terra era assim. E aí, no século IV, a gente tem o mapa aí de Anaximandro, que é uma outra representação da Terra, do que eles acreditavam que era a Terra. Que era, né, eles acreditavam que era o oceano, volta da Terra, e aí você tinha a Europa, a Ásia e a Líbia. Era isso para eles. O mundo era isso. Porque, como eu falei, não tinham outros mecanismos senão os próprios navegantes. E aí era esse o modo de você entender, falar, o mundo é assim, é um oceano e fases, o Mar Negro e o Rio Nilo. Era isso para eles. Não tinha outra forma, não era o mundo, não era outra coisa, né? Era isso para eles, por conta dessa coisa de rudimentar que era as pessoas que informavam, né, como que era a Terra. Já em 1502 a gente vai ter outra forma, outra percepção, que é quando a gente tem as grandes navegações, né? E aí vocês podem ver aqui, ó, aqui no canto tem a costa brasileira aqui, vocês podem perceber. Aqui os países da América Central, aqui a Cuba, Jamaica, os países das ilhas da América Central. Aqui a Europa e a África. E se vocês forem perceber, a África, ela tá muito bem desenhada. Por quê? Porque os europeus saíam daqui da Europa e contornavam a África inteira para buscar a especiaria da Índia. Então, como eram muitas navegações, eles tinham uma precisão maior. E vocês podem perceber que o continente africano está muito parecido com o que é de fato. Porque eles faziam toda essa volta para chegar até aqui a Índia, né? Então, percebam como a cartografia é, né? Era através mesmo, ó, é assim, dá para aquele canto assim assado, então eles criavam a Terra a partir da percepção, né, deles, e do que eles vivenciavam. Aí vocês podem ver aqui que tem, ó, os relevos e tudo mais, ou seja, enfim. E aí a gente vai ter os tipos de projeção já mais avançados, né, as projeções cartográficas mais avançadas. A gente vai ter uma criação de projeções, que eu não vou entrar no mérito de todas, porque são muitos tipos de projeção. Eu vou citar só 3
tipo de projeção que são as principais. E aí, o que acontece? Quando a gente tem uma certa dimensão, a gente prioriza ela em relação à outra. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pega, por exemplo, o tamanho, e aí eu falo, eu quero representar o tamanho da Terra. Você vai ter uma distorção, por exemplo, da forma da Terra. Por quê? Porque você está representando um plano, certo? Quando você representa num plano uma coisa que é redonda, vai ter uma distorção. Não tem como. Porque vocês, basicamente, por que isso acontece? Ó, a gente tem aqui um plano, certo? Se eu enrolar aqui e eu falar, eu quero representar a Terra como um todo, eu vou apertar aqui e olha só o que acontece com o papel. O papel amassa inteiro. Não tem como representar plenamente a Terra sem ter uma distorção. E aí, o que acontece? A gente vai ter uma representação, vou mostrar para vocês aqui, novamente. Cheia. A gente vai ter aqui essa representação que é a cilíndrica, né? E aí, o que acontece? Onde a folha toca, ou seja, na laranja, como eu mostrei, eu vou mostrar, onde a folha toca, vai ter uma representação mais fiel em relação ao tamanho da Terra. Aliás, em relação ao território que está representado. Então, nessa parte verde, aqui a gente pode ver, ó, nessa parte aqui verde, tanto aqui como aqui, e aqui também, né? Vão ser as regiões onde vai ter uma melhor representação de tamanho. E conforme a gente vai se afastando, indo em direção aos polos, vai tendo uma distorção de tamanho. Ou seja, nessa tá beleza, a apresentação de tamanho tá legal. Conforme a gente vai se afastando, pela folha também não está encostando nessa região, que seria essa região mais azul, aqui em cima e aqui embaixo, a gente vai ter uma distorção de tamanho também, certo? Então, vou mostrar aqui para vocês na folha. Ó, tem aqui a laranja, tá encostando aonde? A folha agora dá uma amassada, né? Mas beleza. Tá encostando nessa região, a folha, ó. A folha encosta nessa região, certo? Aqui, ó, já não tem mais folha reta, ela não encosta, né? Então a gente vai ter uma distorção dessa região aqui. Nessa região onde toca, a gente vai ter uma representação. Conforme vai se afastando, vai tendo uma distorção do tamanho. Por quê? Porque a gente não consegue representar, de novo, falando, uma coisa que é redonda em algo plano. Duas coisas completamente distintas, beleza? E aí, para compensar esses problemas de projeção, resolveram fazer outros tipos de projeção, né? Que fala, não, beleza, tá. Não consigo, através da projeção cilíndrica, representar a Terra como ela de fato é, ao tamanho. Então, vou apresentar outro tipo de projeção, que seria a projeção aqui, cônica, certo? Na projeção cônica, você vai representar, olha aqui, ó, região verde tocando, sendo tocada, que seria essa região, e você vai representar, ao invés da região central, que é essa região, essa aqui, certo? Você vai representar essa região melhor, essa aqui de cima, certo? E aí, também, conforme você vai se afastando, você vai tendo uma diferença aí de tamanho, vai ter uma distorção no tamanho. A mesma coisa, a projeção azimutal serve para representar aí as regiões dos polos, né? Então você coloca uma folha reta, né, em cima do polo sul, e ela vai ter uma representação melhor dos polos, certo? Mas ela pode ser usada de qualquer forma. Todas as projeções, elas não para uma região específica do globo. Você pode usar essa representação azimutal para outra região. É que essa, especificamente, está para os polos. Mas pode representar qualquer outro tipo de região também, sem problema nenhum. E aí, para terminar, a gente vai trabalhar aqui com latitude e longitude. O que seria isso? A longitude são essas linhas em vertical, certo? Na vertical aqui. E a latitude são as em horizontal.
Tá, mas o que significa isso? Você vai me perguntar. E aí eu digo. Ó, essas linhas aqui, vertical, significa a variação de hora no planeta. Então, por exemplo, que isso tudo é estabelecido, tá, gente? Isso aqui é uma convenção estabelecida e tudo mais. Então, assim, é uma criação que foi feita para que a gente padronizasse os horários do mundo, né? Porque lá no Brasil é 5 horas da tarde, sei lá, no Rio de Janeiro é 5 da tarde, eu posso falar que em Brasília que na Europa é 5 da tarde, e no Brasil, se eu quiser mudar, eu não quero tarde agora, eu quero que seja, aliás, 8 da noite, sei lá, quero que seja 10 da noite. Não. Então, assim, você padroniza o sistema, né? Uma padronização do sistema. E aí, essas linhas aqui, conforme você vai se afastando, você tem aqui a zero, que é o meridiano de Greenwich, que é onde, digamos, né, a diferença ali. E conforme você vai sul e tudo mais, essas horas vão ficar ativas. O que eu quero dizer com isso? Se aqui, no meridiano de Greenwich, todos esses países dessa linha aqui, for, sei lá, 8 da tarde, 8 da noite, conforme você vai se afastando, você vai ter essa primeira linha aqui, então é 7 horas aqui. Aqui é 6 e aqui 5 da tarde, nessa linha, certo? Então, nesse trecho aqui, ó, entre uma linha e outra, ou seja, nessa região aqui e nessa, a gente vai ter uma variação da tarde, beleza? Pro lado de lá é o contrário. Se aqui é 2 da tarde, 3, 4, 5 da tarde. Por exemplo, no Japão, aqui é meio-dia e aqui no Brasil é meia-noite. Por quê? Existe essa variação de tempo. Isso é a longitude. A latitude é a variação aliás, a diferença, né, distância da linha do Equador, ou seja, da região mais central do globo. Eu digo central entre aspas, porque no globo, por ser a Terra ser redonda, não existe um meio, né? Você não tem um meio de uma bola, não existe um meio. É a mesma coisa a Terra, a Terra não existe um meio. Mas, através dessa convenção, a gente tem aqui ó, a linha do Equador, e conforme a gente vai se afastando, tanto para o norte como para o sul, a gente vai ter uma maior, de modo geral, tá, gente? Porque tem outros fatores climáticos, mas assim, de modo geral, conforme a gente vai se afastando da linha do Equador, a gente vai tendo uma diferenciação, uma amplitude térmica. Ou seja, vai ter mais ao norte e mais ao sul uma variação de temperatura muito maior. Então, assim, por exemplo, vai ter uma época aqui na região da América do Norte, Estados Unidos, vai ser mais calor, e numa outra época do ano vai ser mais frio. Enquanto nessa região central, na faixa da linha do Equador, ou seja, região equatorial, a variação vai ser menor. Por quê? Porque o Sol vai incidir muito mais sobre a região central do que sobre a região mais distante dos polos. Então, por exemplo, vai ter uma hora que o Sol vai estar mais ao sul, mais nessa região aqui. E o Sol não vai conseguir acertar, digamos assim, né? Não vai conseguir penetrar no Polo Norte, vai conseguir na região aqui do sul, certo? Não tanto na região norte, então a gente vai ter uma variação de temperatura assim, beleza? E aí, ao contrário, também é. Então é isso, gente. Até mais. Até a próxima aula.